Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Vanessa, é um prazer ter você aqui. Lembrando que este vídeo terá a leitura de cada signo separadamente e que na descrição do vídeo você poderá encontrar a minutagem do seu signo, se você preferir. As leituras são curtas, então você pode também assistir ascendente, lua, Vênus, todos interferem no seu mapa. No começo nós temos a energia coletiva, onde eu tiro com os arcanos maiores, e essa energia serve aí para todos os signos, né? Para ver qual é a energia que vai imperar durante a semana. A leitura é válida para os próximos 7 dias a partir do momento em que você chega aqui. Vamos ver então a leitura, o coletivo. Nós temos a carta do Mago, o arcano do ano, o Mago. Se eu lembrar, eu vou deixar nos cards o vídeo onde eu falo, né, sobre esse arquétipo. Mago fala sobre o momento de criar uma nova realidade. Você com esse potencial co-criador potencializado nesses próximos dias. O Mago é o início dos arcanos maiores, antes dele tem a carta 0, que é o louco. Então é como se nós, nessa próxima semana, estivéssemos numa energia de recomeço. Esse recomeço pode ser um grande ciclo que se fechou, pode ser em alguma área específica da vida, né, em que nós precisamos confiar no nosso potencial. O Mago traz os 4 elementos e as 4 ferramentas, nos mostrando que quando chegamos nessa etapa da jornada, ou seja, num recomeço, nós temos condições de recomeçar de fato. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa fica protelando uma ação, uma decisão, porque ela acredita que ela não está pronta. Por exemplo, prático, quero começar um canal no YouTube, mas eu não tenho o melhor celular, não tenho o melhor microfone, então eu não começo nunca. Não. O Mago mostra que você tem condições sim de começar agora. Pode ser que não fique perfeito, mas que você vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Então, seja o que for que você, nesse momento, precisa recomeçar, precisa iniciar uma etapa, um ciclo, uma nova jornada, nesse momento você já tem condições de fazer isso diferente, tem condições de fazer isso melhor, porque você traz o conhecimento e você traz as habilidades. Então é uma carta de intensa autoconfiança e também uma carta de autorresponsabilidade. O número 1 faz sozinho. Não que isso, de repente, não diga respeito a uma relação, por exemplo. Mas aqui fala para que você assuma a sua parte de responsabilidade, o seu compromisso com esse início de jornada. E você vai aprendendo ao longo do caminho, ao invés de ficar parado, esperando uma condição especial, específica para que você possa começar e dessa forma não começando nunca, certo? Vamos começar então com a leitura de Áries. Só uma colocação, né? O Mago pede que você não se iluda ao longo do caminho, nem se iluda. Então, lide com a realidade como ela é, para que você possa criar algo diferente. E também não queira dar um jeitinho, né, que é uma característica também do mago em desequilíbrio. É a pessoa que quer dar um jeitinho, que manipula, que conta história, né, que quer fazer uma mágica para as coisas acontecerem. Não, faça o que precisa ser feito com consciência. E aí você já começa a se encaminhar, de fato, para um bom resultado. Agora sim, vamos para a leitura de Áries. Lembrando que entre cada leitura, eu vou pausar o vídeo para que eu possa embaralhar as cartas e entrar na energia do próximo signo. Então, assim, quando eu pausar, eu estou fazendo essa atividade para que o vídeo não fique muito longo, né? Mostrando esse embaralhamento das cartas. Vamos ver aqui o que nós temos para Áries, para hoje e para os próximos 7 dias. Carta do julgamento. Pajem de paus. Rainha de paus. E no corte, o mundo. Nossa, gente. Para Áries, definitivamente aí um fechamento. Temos o mundo e no oculto ainda temos a carta da morte.
Roda da Fortuna. Bom, o julgamento com a carta do mundo mostra um momento em que Áries está em um fechamento, né? Porque nós temos o arcano 20 e o arcano 21. Ou seja, você precisa analisar o que você quer para essa nova etapa, para essa nova jornada, o que você precisa deixar para trás, o que não combina com essa nova versão que você está buscando ou com esse novo resultado. O julgamento fala sobre pessoas e situações que fizeram parte da sua jornada, que foram importantes para que você se desenvolvesse, mas que agora precisa ser encerrado esse ciclo. Nem sempre diz respeito a uma separação, por exemplo, mas a forma como as coisas estavam acontecendo não combinam mais, né? É a forma, é o jeito com que estavam sendo feitas. Então, é um momento essa semana para Áries de análise, de reflexão, de começar a ter clareza, desenhar para qual direção você quer, o que você quer da sua vida a partir de agora, nessa nova fase, neste novo ciclo que vem com o mago. E aí começa a analisar, essa situação favorece esse meu novo caminho ou não? Essas relações favorecem o meu novo caminho, ou seja, ajudam a me impulsionar ou ajudam a me bloquear? Então, tudo aquilo que nos bloqueia, ou nós precisamos diminuir o contato, romper, ou fazer de uma forma diferente. Então, por isso que eu digo, não quer dizer assim, é um trabalho, eu vou pedir demissão. Não, lembre-se de sempre usar o bom senso. Mas a forma como se estava trabalhando até agora precisa mudar, precisa ser diferente. É uma semana para fazer essa análise. E é interessante que ao mesmo tempo que você faz essa análise para fechar uma etapa, um mundo, também recomeça. Então você está exatamente numa transição entre o fechamento e a abertura. Nós temos aqui o Pajem de Paus com a Rainha de Paus. Pajem é o começo, o impulso, a coragem, a ousadia, o movimento, certo? E aí eu venho com a Rainha de Paus no bloqueio, na dificuldade, ou seja, uma pessoa que está colocando peso demais, dificuldade demais, planeja demais e não faz, quando o momento pede impulso, movimento, coragem, novos caminhos, novas perspectivas sobre a vida. Então, o convite é: saia da rigidez, né, do trono, digamos assim, no sentido de se colocar numa posição de alguém que não é capaz de mudar a sua realidade, ou eu não mudo, eu sou assim mesmo, ou as coisas não têm como serem diferentes, quando o momento pede leveza. O pajem é a criança, né? É o infanto juvenil, e nessa fase ali, criança até infanto juvenil, nós temos o impulso de descobrir, de ousar, de movimento, né? De coragem. E é isso que se pede, deixar para trás as velhas versões que acabam bloqueando o seu movimento. Lembrando que se você gostar, você pode deixar um comentário, porque isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Eu tenho também os meus links na descrição do vídeo. Vamos ver uma cartinha extra aqui para Áries. A carta do mestre, excelente carta, um momento que realmente você tem todo o conhecimento, todo o potencial para fazer uma grande virada de fase aí, né, para realmente construir um novo destino. A carta do mestre, ela só aparece no tarô Zen do Osho. Todo o tarô, ele é constituído por 28 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Só que nesse sistema vem essa carta extra, para dizer que você realmente está num momento, um patamar de vida em que você tem tudo para avançar. Você tem tudo para ser o mestre da sua própria vida, para silenciar aquelas vozes que dizem que você não consegue, que você não dá conta, que, sabe, para você não é possível. Então, encare os seus medos, mas principalmente as suas travas, né, para que você possa avançar e conquistar aquilo que é importante para você. Vamos ver uma mensagem final que vem junto com a aranha. Atua com a energia da expressão. É um ser vivo que tece uma mandala, o círculo da essência cósmica, confirmando que é um ser eterno e contínuo.
Hora de tecer os processos da experiência e viver na totalidade do grande ativo, o tempo. Usar de toda a criatividade e prosperidade. A aranha é considerada um excelente símbolo, um excelente animal de poder, né? Porque ela tem esse potencial, de fato, de construção de algo perfeito. Percebam como uma teia, ela tem uma perfeição, tem um movimento circular, que é a integração com o todo. Então, eu vejo essa leitura como extremamente positiva para Áries, trazendo uma grande virada de chave aí, que pode abrir um caminho maravilhoso a partir do uso do seu conhecimento. Espero que tenham gostado e vamos ver então o que tem para Touro. Seja muito bem-vindo você, que é do signo de Touro. Vamos ver então o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias. Lembrando que eu embaralho os baralhos entre as leituras. Vamos ver aqui o que nós temos para Touro. A força. O mundo acabou de vir para Áries, só que no corte. O julgamento, 3 arcanos maiores aí para Touro. E no corte nós temos o 4 de paus. Também temos aqui um fechamento para Áries, né? Tivemos aqui o julgamento e o mundo também na leitura para Touro, perdão. Tivemos julgamento e mundo para Áries. 4 de paus mostra uma vitória, uma conquista, um excelente momento para Touro, né? Para que Touro possa colher resultados daquilo pelo qual está colocando seu foco, seu tempo, sua dedicação. Então, aquilo que você vem fazendo não está sendo feito em vão. Tem um motivo, tem uma direção e tem principalmente um resultado aí chegando para Touro. É importante dizer que o resultado muitas vezes não é tão claro, né? Às vezes o resultado é uma mudança de ponto de vista, é um movimento que você consegue fazer que você não estava conseguindo, se afastar de alguma relação tóxica, uma mudança de hábito interno, tudo isso mostra uma conquista e é preciso estar presente para isso. No topo nós temos a força, um momento que fala sobre o seu poder pessoal, você com o potencial em alta, lembrando que a energia geral coletiva é a carta do mago, que também fala sobre autoconfiança. Então, você com o potencial de se posicionar sem precisar fazer esforço. Embora essa carta fale força, é a força interior. É aquela pessoa que ela tem tanta clareza e convicção de quem ela é, né, do seu potencial, que ela não precisa brigar, ela não precisa discutir, ela simplesmente chega e é respeitada com a sua posição, com os seus argumentos. Então, você tem esse potencial de, como é que eu posso dizer, se posicionar diante de situações de uma forma muito limpa, sem precisar discutir. E a força também convida você a ser gentil com você, né? A se tratar bem e a pensar antes de agir, né? A força no negativo é o impulso, é a pessoa que acaba agindo ali através do instinto. Você, nesse momento, tem a possibilidade de amansar o seu instinto e agir a partir dessa consciência de quem você é de fato. Nós temos aqui, né, a carta do mundo com a carta do julgamento. Tem uma finalização de ciclo para Touro também, né? E é esse momento em que você finaliza um ciclo brilhantemente, eu diria, por conta da carta da força e do 4 de paus. Porém, como o julgamento ele vem como um pior caminho, pode ser que você esteja se demorando demais, se prendendo a pessoas e situações que nesse momento não cabem mais na sua vida, né? Temos a carta do mundo como o melhor caminho. Então você é como se a pessoa estivesse pronta para finalizar um ciclo, mas a pessoa fica se paralisando, ou porque ainda insiste em querer provar alguma coisa, ou porque não quer libertar aquilo que já não cabe mais, né, na vida. Isso pode ser qualquer situação ou padrão interno. Então avalie nessa próxima semana, Touro, o que está te segurando, o que está impedindo você de ir em direção a essa nova fase.
E é uma fase que tem tudo para ser vitoriosa. Nós temos o 4 de paus, né? E o mago, que é o novo começo, como uma energia coletiva. Então, assim, avalie no que você está se segurando, sendo que você já tem todas as condições para reiniciar, né? Para iniciar uma nova fase muito mais positiva e com muito mais senso de merecimento. Cartinha extra, a voz interior, sacerdotisa, né? Ou seja, a sua intuição está em alta. Fique um pouco mais em silêncio nessa próxima semana, um pouco mais introspectivo, para que você possa ter essa clareza. O julgamento com a sacerdotisa trazem muito essa percepção de que às vezes você está tão focado nas vozes externas que está deixando de ouvir a sua voz interior. E com isso, né, também acaba se segurando em uma fase que está pronta para ser acabada. Vamos ver uma mensagem final aqui para Touro, morcego. Atua com a energia do renascimento, olha aí. Os morcegos são adaptáveis pelos sentidos. O símbolo é transpor o eu inferior, exato, para tornar-se inteiro com o eu superior. Abandonar hábitos velhos para iniciar um novo, com discernimento nos sentidos ocultos. Perfeito com a leitura. Chegou o momento aí de se libertar dessa fase antiga. Você tem tudo para renascer e começar uma nova fase. Touro, eu espero que você tenha gostado. Eu lembro dos meus links na descrição do vídeo. Se puder deixar um comentário, isso me ajuda muito. Um beijo e vamos para Gêmeos. Olá, seja muito bem-vindo você, que é do signo de Gêmeos. Eu sou a professora Vanessa. Opa! E é um prazer ter você aqui. Se você gosta de leituras rápidas e objetivas, eu convido você a se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Vamos ver então o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias para Gêmeos. Lembrando que entre cada leitura eu embaralho as cartas, então elas já estão bem embaralhadas. Vamos lá? Rei de Espadas. Cavaleiro de Paus. 7 de Ouros. E no corte, a carta da Morte. Transformação acontecendo aí na vida de Gêmeos, né, na próxima semana. Eu já falei algumas vezes aqui, né, que eu antes tinha medo dessa carta, mas hoje eu entendo o quanto ela é bonita e necessária, porque ela fala sobre o soltar, sobre o desapegar. Isso pode se referir a um padrão interno que não te favorece, um medo que trava a sua vida, ou uma relação que precisa ser transformada, ou até mesmo relações da qual você precisa se afastar, depende do caso. Uma forma de trabalhar, né? Algo na sua realidade, no seu momento, pede para ser transformado, ou para que você deixe ir. Na aliança a gente fala muito deixar para ir, ou seja, às vezes precisamos deixar algumas coisas para trás para que nós possamos continuar a caminhada, né? Então é esse o convite, que você analise nessa próxima semana o que não cabe mais, o que não faz mais parte da sua vida e que você está insistindo que seja da forma anterior. Porque se você não deixa ir aquilo que não cabe mais, você está atrasando a chegada de oportunidades que têm o potencial de abrir novas portas, novas possibilidades, novas formas de ser, né? E como nós temos aqui o Rei de Espadas no topo, ele fala também sobre isso, né? É você utilizar o seu potencial mental, criativo, o seu poder de análise para ter essa percepção, para ter esse discernimento, né? A espada corta. Então, o que eu preciso cortar que me impede um novo começo? Como energia geral, temos o mago. Então, assim, um novo começo está aí, você está pronto para esse novo começo, mas é preciso, de fato, cortar aquilo que não cabe mais, né? Ou como eu falei, não quer dizer sempre que você vai, por exemplo, finalizar um trabalho ou uma relação, mas que aquilo precisa funcionar de uma forma diferente. Em alguns casos, realmente precisamos nos afastar mesmo. Mas aqui, o que precisa mudar para que você possa abrir
novas possibilidades, novos caminhos. Temos como o melhor caminho o Cavaleiro de Paus, o impulso criativo, a coragem, o movimento, a ousadia, né? Sentir a vida de novo, se entregar ao movimento da vida, não travar, né? Talvez até um excesso de rigidez mental, o Rei de Espadas também poderia ser isso, que acaba travando o impulso da vida, uma pessoa que fica analisando demais, pensando demais, querendo garantias demais e não se entrega ao impulso da vida. Então, o rei também pode ser isso. E no melhor caminho, 7 de ouros, no pior caminho, perdão. É uma pessoa que acaba se demorando demais nessas reflexões, né? Ou que a pessoa quer um resultado muito rápido e esse resultado não vem e a pessoa desiste, porque o 7 de ouros no positivo é a pessoa que está ali cultivando algo para uma colheita, ela está trabalhando em cima daquilo para que ela possa colher um resultado. Agora, se as duas coisas não são benéficas, né? A pessoa se demorar demais esperando uma colheita, quando na verdade já deveria estar colhendo um resultado, ou a pessoa que planta uma semente, ela já quer um resultado e se não vem, ela desiste, tá? Mas o meu ponto de vista aqui, pelo contexto do jogo, é que você está se demorando demais ao invés de fazer um movimento por conta de termos o Cavaleiro de Paus no positivo, que é o movimento, a coragem, a ousadia, o impulso da vida. E temos como carta extra o louco, olha aí. Tem um novo chegando realmente na vida de Gêmeos. Temos o louco com o mago, na energia geral, né? Então, é você se divertir mais, se jogar um pouco mais, não ter tanto medo, não ficar tanto na reserva, não esperar tantas garantias para fazer o que precisa ser feito. Quando nós ficamos nessa posição, nós temos a falsa sensação de segurança, quando na verdade nós estamos perdendo a chance de viver, né? Perdendo a chance de realmente permitir que uma mudança aconteça, né? Então nós nos seguramos nisso. Mensagem final para Gêmeos, temos a abelha. Atua com a energia da comunicação e utiliza o néctar da vida. A abelha trabalha de forma árdua e organizada. Momento de melhorar a comunicação entre riqueza sutil e densa, entre a organização essencial e obsessiva. Buscar o néctar na vida, da vida no espiritual. Então, combina muito com a carta do Cavaleiro de Paus, espiritualidade apoiando os Gêmeos nesse momento. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, isso ajuda muito o canal. Um beijo e vamos então para Câncer. Vamos lá então para o signo de Câncer. Vamos ver o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias. Lembrando que a cada leitura eu embaralho as cartas, então elas já estão bastante embaralhadas. Vamos lá então, o que nós temos para Câncer. O Imperador, As de Ouros, 8 de Espadas e no corte 8 de Ouros. Quem gosta de significado de números pode ver aí o significado de 88, né, que apareceram 2 vezes o número 8. E aqui nós temos então 8 de Ouros, né, uma semana para investir em movimentos, em constância, em rotina. É você trabalhando, fazendo o que precisa ser feito, convidado a apreciar um pouco mais a sua jornada, né? Porque o 8 de Ouros também fala sobre, às vezes, uma pessoa que ela se dedica tanto trabalhando e fazendo o que precisa ser feito, que ela acaba esquecendo de aproveitar, de contemplar, de apreciar a sua jornada. Mas é uma semana que tende a ser bastante construtiva, é bastante proveitosa. Temos no topo o Imperador, um momento de liderança, um momento de organização, você criando uma certa estabilidade na vida. O Imperador é uma carta extremamente positiva, ainda mais com 8 de ouros, né, que falam sobre a prosperidade que é construída através das ações, através das boas escolhas, através do seu dia a dia consciente, né? Então, o Imperador fala sobre você governando a sua própria vida, né?
sendo convidado a investir tempo e energia em tudo aquilo que traz estabilidade e equilíbrio. Tanto o Imperador quanto o Oito de Ouros são cartas de ações. Não é momento para ficar parado, esperando que as coisas caiam do céu. Não, é o momento de agir e de resolver, criando então essa estabilidade, essa estrutura sólida para a própria vida, né? Uma carta que fala sobre segurança. Temos aqui o As de Ouros como o melhor caminho, então investir em novos movimentos, em novas ações. O que você gostaria para a sua vida, né? Uma semana que pede essa reflexão. O que você gostaria? O que é estabilidade para você? O que é equilíbrio para você em termos de vida? E aí o As de Ouros é o convite para que você faça movimentos em direção a isso, em direção ao que você quer que prospere na sua vida. Pode ser trabalho, finanças, mas também pode ser relação familiar, relação afetiva, saúde. É o momento de você plantar ações, né, de você iniciar ações, movimentos, até porque na energia coletiva temos o mago, para pensando, projetando aquilo que você deseja no futuro. Então, não por acaso, vem junto com o Imperador e com o Oito de Ouros. Pior caminho, Oito de Espadas, se deixar paralisar pelo mental. Oito de Espadas lembra que você não tem nada que te paralise nesse momento, nada externo, mas às vezes você se paralisa por conta das histórias que você aprendeu a contar para você, das limitações que você mesmo impõe para a sua vida, né? Então, o Oito de Espadas, ele vem para lembrar que nesse momento não existe nenhum bloqueio externo, né? Qualquer bloqueio que pareça existir está nas suas crenças e na forma como você aprendeu, como caiu, eu vou aceitar. Nas formas como você aprendeu a enxergar o mundo. Então é um momento de você, olha, silenciar as vozes da sua cabeça e se direcionar para aquilo que você quer. Caiu como cartinha extra, desaceleração, né? Que também é uma carta de ouros. Então, nessa jornada, aprenda também a parar, a contemplar, a refletir antes de se colocar em prática. Como eu falei, temos o As de Ouros, você com a possibilidade de tomar um novo rumo, um novo caminho, com mais equilíbrio e com mais estabilidade. Mas essa carta da desaceleração fala sobre você, sabe o famoso ócio criativo, que é quando você para e você sente um pouco mais a vida para que você tenha movimentos mais assertivos. Então esse é o convite para que você pare, reflita e aí você se movimenta em direção àquilo que você deseja com mais consciência e de uma forma mais produtiva. Mensagem final para Câncer, temos a carta do Urso. Atua com a energia da introspecção. O urso hiberna para o renascimento. Momento de prestar atenção com prudência nos pensamentos, nas ações, nas decisões tomadas e nas interações. Hora de usar o poder e agir somente depois da interiorização. Perfeitamente afinado com a carta da desaceleração, esse convite para que você antes reflita para depois tomar as suas decisões, mas que não se deixe paralisar pela mente. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, isso me ajuda muito. Lembro dos links na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima semana. Vamos para Leão. Olá, seja muito bem-vindo você que é do signo de Leão. Vamos ver o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias. Lembrando que entre as leituras, eu embaralho as cartas e vamos ver o que nós temos para Leão. 4 de copas. 8 de copas, 9 de ouros e no corte 6 de paus. Bom, temos aqui alguma vitória, né, chegando para Leão. 6 de paus é a carta da vitória, da colheita, após, né, um conflito, uma discussão, uma dificuldade, que vem depois do 5 de paus. O 6 de paus fala sobre um momento em que você consegue, então, superar algo com o apoio da espiritualidade, porque paus também fala sobre espiritualidade. Você se reconhecendo, então, como sendo essa pessoa
pronta para receber, pronta para realizar, pronta para conquistar, tá? Então tenha essa percepção de que você está pronto para receber algo, para uma colheita, para um movimento bem-sucedido, dependendo da área que faz sentido para você. Naquela área, especialmente onde você teve muito desgaste, agora vem o momento da vitória, do respiro, do alívio. No topo nós temos o 4 de copas, né? Uma pessoa que precisa direcionar o seu foco para as bênçãos da vida. Esse 4 de copas pede também para não ficar dando muita voz, muita importância para aquelas pessoas, né, do seu entorno que de repente enchem a cabeça, fazem muita fofoca, né, mantém você num estado de baixa vibração. Sabe aquelas pessoas que ficam só reclamando, que ficam, enfim, colocando você para baixo? Essas pessoas, nesse momento, né, você, é indicado que você se afaste dessas pessoas, se a questão é externa. Mas se você reconhece esse padrão em você, ou seja, você reclamando demais, você não conseguindo enxergar as bênçãos da vida, você é convidado a mudar o seu ponto de vista, porque essa carta, o 4 de copas, eu gosto muito da representação do tarô diário de uma bruxa, onde a pessoa está vendo copas vazias e estão chegando copas cheias, taças cheias. A pessoa às vezes está olhando tanto para o problema, para a dificuldade, que tem uma solução do lado e a pessoa não consegue enxergar. Ou porque ela está olhando para o problema, ou porque está convivendo com muitas pessoas que só reclamam. Então chegou o momento de você falar, peraí, né? Vamos mudar esses pontos de vista para que você possa expandir as suas possibilidades. No melhor caminho, 8 de copas, você se direcionando para algo melhor para você. Então realmente aqui me parece que essa vitória aqui, ela vem depois que você faz esse movimento de buscar um pouco mais as bênçãos na vida, né? Contemplar mais, apreciar mais, estar perto de pessoas que fazem bem, que impulsionam. Porque o 8 de copas é quando você reconhece uma situação que não faz bem para você emocionalmente e você se direciona para algo melhor, tá? Pior caminho, 9 de ouros. É justamente uma pessoa que está pronta para a colheita, pronta para receber e não consegue, ou porque criou uma resistência, ou porque não se sente merecedor. Então, o 9 de ouros no positivo com o 6 de paus são cartas de receber, são cartas de merecimento, são cartas de vitória, né? São cartas de um momento que você até respira aliviado. Mas se a pessoa está sempre olhando para aquilo que não é bom, a pessoa nem vai reconhecer quando algo bom chegar, né? Olha aqui, vai mudar, hein? Carta da mudança como carta extra, roda da fortuna. Tem movimento aí na próxima semana para Leão, as coisas vão mudar. É a roda do destino, né? Então, acontecimentos externos vão dar aí uma ajudinha, um empurrãozinho para que você se afaste de situações que não fazem bem para você emocionalmente, portanto, que impedem a chegada das bênçãos, né? Porque quando nós estamos cercados de pessoas que só reclamam, que só veem aquilo que não é bom, né? Nada tá bom, nada favorece. É muito difícil reconhecer quando uma bênção chega. E como cartinha final, esturjão. Vamos lá. Atua com a energia da determinação e indicação. O esturjão é um peixe que nada contra a correnteza e seu movimento na água é tão gracioso que não causa perturbações. É o momento de doar os ensinamentos adquiridos no que é elevado e profundo, no belo e sublime. Exatamente, né? Deslize pela vida com mais alegria, com mais satisfação, com mais contemplação, para que você abra espaço para essa mudança e receba, então, algo melhor para você, algo que é mais afinado com a sua essência. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, isso me ajuda muito. Um beijo e vamos então para a Virgem. Olá, seja muito bem-vindo você que é do signo de Virgem. Eu sou a professora Vanessa. É um prazer ter você aqui. Vamos ver o que nós temos para hoje, os próximos 7 dias para a Virgem. Lembrando que entre cada leitura eu embaralho as cartas, então elas não estão aqui em vão. O Sol, maravilha.
pajem de paus, 2 de espadas e no corte o enforcado. Então nós temos aqui um momento em que você talvez se sinta parado, paralisado, estagnado, sem saber muito bem para onde ir, sem saber muito bem qual é o melhor próximo passo, né? O enforcado é uma carta de suspensão e no oculto nós temos o 4 de espadas, ou seja, aquele momento em que a pessoa se sente paralisada, sabe? Assim, parece que não consegue enxergar soluções, né? Se diz que uma solução para um problema é criada quando você cria um novo grau de consciência. Você não consegue ver a solução com o mesmo grau de consciência com a qual você criou o problema. Então, essa carta fala muito sobre isso, né? Aquele momento de paralisia, porém, no momento em que você tem condições de sair disso. Como que a gente sai do enforcado? É quando você começa a questionar a sua realidade. Geralmente, quando nós estamos num problema, nós só conseguimos enxergar uma solução, X solução. E aí, se não é aquela solução, então não tem solução. E quando nós começamos a questionar esse enforcado, nós começamos a perceber que existem sim outras possibilidades, que nós só não estávamos enxergando. Então, o enforcado ele pede essa mudança de perspectiva, onde a pessoa então se reergue, se levanta, sai dessa posição de vítima ou de dificuldade, de paralisia, de sacrifício, e começa a ver que existem outras possibilidades. Por que eu falo isso? Temos o Sol no topo, uma carta maravilhosa que fala sobre prosperidade, abundância, sucesso, felicidade, alegria, interação. Aqui nós temos 2 cartas que pedem para a Virgem agir. Temos o Sol e temos o Pajem de Paus, que é o impulso da vida, que é a coragem, que é a ousadia. Mesmo que você não saiba muito bem qual é o seu próximo passo, a orientação é que você se movimente, é que você não fique parado, é que você não aceite esse estado de suspensão e que você interaja com pessoas, saia, crie experiências, não tenha medo de ser quem você é, né? Não tenha medo de mostrar a sua essência, para que você possa de fato brilhar, para que você possa se movimentar e com isso você mesmo vai dando clareza para o seu caminho. Né? No pior caminho, nós temos o 2 de espadas. É a pessoa que se rende à paralisia. Olha como o personagem está ali em conflito, tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei quem eu escolho. Então, fala muito com essa carta aqui do enforcado. O pior caminho é você se permitir ficar paralisado pela dúvida. Como que nós saímos, então, do 2 de espadas? É muito parecido ali com o enforcado. Você ficar um pouco mais em silêncio, silenciando as vozes que dizem que você não consegue, que não tem outro jeito, que a vida é assim mesmo. E a partir desse silenciar um pouco o mental e ao mesmo tempo movimento, Sol com pajem de paus, você vai tendo mais clareza, então, dos próximos passos. O que não se indica aqui para a Virgem é ficar paralisado, é ficar no mesmo lugar por não conseguir enxergar um horizonte. Tá? Vai se movimentando, dê os próximos passos e o caminho, então, vai ficar mais claro. Olha aí, como carta extra, de novo, enforcado, que no sistema do Zen se chama nova visão. É justamente romper essa bolha do não consigo, não dá certo, não tem outro jeito. Olha que carta linda, eu acho uma das mais lindas desse sistema do Zen do Osho, olha. Onde a pessoa, ela se lança à vida, tem as cores dos chakras ali, né, mostrando um perfeito alinhamento, tem as formas geométricas, enfim. Olha a diferença dessa carta, que é a mesma em outro sistema, para essa carta, olha. Então, você pode sair disso para vir para isso. Mas é preciso se lançar, é preciso se permitir ver as coisas diferentes, sabe? Sair um pouco do contato daquilo que te restringe, daquilo que te limita, daquilo que te faz duvidar de você. E como que nós recuperamos a nossa confiança em nós? No movimento. É nos movendo, é fazendo mesmo sem ter garantia, é fazendo mesmo que seja novo e que você tenha medo de não dar certo.
E é isso que se requer nesse momento. Temos a carta da abelha como mensagem final. Engraçado que saíram duas cartas que saíram para Gêmeos, a abelha e o pajem de paus na mesma posição. Talvez você encontre uma mensagem complementar no signo de Gêmeos. A abelha atua com a energia da comunicação e utiliza o néctar da vida. A abelha trabalha de forma árdua e organizada. O momento de melhorar a comunicação entre riqueza sutil e densa, entre organização essencial e obsessiva. Buscar o néctar da vida no espiritual, né? Temos aqui o apoio da espiritualidade também, com o pajem de paus, e você se movimentando com bastante consciência. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, isso ajuda muito o canal. Tem os links na descrição do vídeo. Um beijo e vamos para a Libra. Olá, seja muito bem-vindo você que é de Libra. Vamos ver o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias. Lembrando que entre as leituras eu embaralho, então as cartas já estão bastante embaralhadas. Vamos ver aqui, Libra, o julgamento, Rei de Espadas, 3 de Espadas e no corte, Pajem de Copas. Libra, passando aí, né, finalizando, ou convidado a finalizar uma fase difícil, uma fase de dor, de sofrimento. Pajem de Copas, portanto, pede uma abertura emocional, uma leveza emocional. É um momento em que você é convidado a fazer atividades mais leves, aquilo que faz bem para o seu coração, aquilo que restaura a sua capacidade de confiar, a sua capacidade de amar. Não se cobre tanto nessa próxima semana. Olha, no oculto nós temos a carta do louco, que também é uma carta que fala sobre leveza, sobre diversão, novos começos. O pajem de copas é como uma criança. Eu gosto da representação do Diário de uma Bruxa. O pajem de copas está pintando uma tela no meio da floresta com a roupa suja de tinta. Então ele está sendo livre, está se expressando livremente, muito conectado com o seu emocional. Então aqui o pajem de copas pede essa conexão com você, privilegiar pessoas e situações onde você se sinta bem, onde você se sinta leve, para você poder restaurar o seu emocional. No topo nós temos a carta do julgamento, que é uma finalização, realmente, né? Uma pré-finalização de um ciclo, um momento em que você é convidado a deixar para trás aquilo que não serve mais, aquilo que doeu, né? Aquilo que não pode ir com você para uma nova fase. Nós temos o mago como energia geral, então temos uma passagem de ciclo para todos aí, e é preciso você se permitir abandonar a carga, né, que causou sofrimento. Pode parecer contraintuitivo, né? Quem quer ficar carregando algo que fez sofrer? Mas inconscientemente, às vezes nós ficamos presos por conta de esperar uma reparação ou por achar que as coisas vão mudar, né? Sendo que o julgamento diz que você já tem condições de ir adiante, né? A própria vida vai te movimentar para isso. E você pode facilitar essa passagem de ciclo. Como? Rei de Espadas, usando o seu potencial racional, né? De deixar realmente analisar o que não cabe mais na sua vida, qual foi o ciclo que já se encerrou e você ainda está carregando, ou o aprendizado que você já teve e você não precisa mais se estender, né, se demorar no sofrimento. Então, o Rei de Espadas é o seu poder mental ao seu favor para que você encerre, então, essa fase. Por que eu estou falando tanto de encerramento para Libra? Porque nós temos como pior caminho 3 de espadas. É uma dor que ela já está pronta para ser finalizada, doeu, foi difícil. Aí você vai analisar se foi em alguma área da sua vida, se foi em algum relacionamento, ou se é dentro de você, né, algum padrão que te limitou, que fez com que você sofresse demais. Você já tem condições de acabar com isso. Mas o 3 de espadas, quem faz essa finalização é você. Você precisa voluntariamente se distanciar disso, né? Finalizar isso dentro de você. E você já está pronto para isso, tá? Então, ao mesmo tempo em que você restaura o seu emocional, você utiliza o seu poder mental para fazer essa seleção e encerrar o que precisa ser encerrado.
Olha só, de novo o 3 de espadas como carta extra. Essa carta é maravilhosa, né? O isolamento glacial, né? Onde a pessoa estava ali congelada e as lágrimas derretem o gelo, né? Então, assim, é como se você estivesse pronto para derreter o gelo, para restaurar o emocional, certo? Só que você precisa racionalmente fazer essa escolha, sabe? Não, eu não vou mais carregar isso comigo, agora chegou o momento de eu seguir, de eu ir adiante, portanto eu irei. É essa postura que se requer nessa nova semana. Tá? E assim você abre um novo caminho e restaura também a sua capacidade de sentir. Como mensagem final, para Libra nós temos a baleia, atua com a energia portadora das experiências primordiais do planeta Terra. Emissora de sons equilibradores dos oceanos. Com foco, é a hora de concentração no interno, mais do que no externo. Momento de equilibrar o corpo emocional e espiritual. Perfeito com a leitura. É isso, cuide-se bem, Libra. Você não precisa mais carregar essa dor, você está pronto para uma abertura emocional e mental que vão ser muito mais saudáveis para você. Eu espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, isso sempre me ajuda muito. Lembro dos meus links na descrição do vídeo. Um beijo e vamos ver o que temos para Escorpião. Vamos ver o que nós temos então para o signo de Escorpião. Lembrando que eu sempre embaralho as cartas entre as leituras, tá? Para que venham mensagens realmente afinadas com o signo. Vamos ver o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias, para Escorpião. O mago, olha aí, reforçando a energia coletiva, tá? Então, realmente, aí um reinício para Escorpião. 3 de espadas, 4 de copas e no corte, 9 de copas. Bom, o momento em que você tem condições aí de ter uma restauração emocional, né? O 9 de copas é um momento de contemplação, de calma, de tranquilidade. É um convite para que Escorpião contemple um pouco mais a vida, relaxe um pouco mais. Né? É o final de uma jornada, você está no final de uma jornada, pode ser no campo da vida, finanças, relacionamento, saúde, mas é algo que emocionalmente foi importante para você, né? E aí chega um momento em que você precisa também se abraçar, se parabenizar, se acolher, para que você possa recomeçar, tá? Então, se dê um tempo para que você contemple um pouco mais a vida, para que você entre um pouco mais em contato com os seus sentimentos. No topo temos o mago, como eu falei, é a mesma energia coletiva, se você não viu, você pode ver no começo do vídeo. Mago fala sobre um momento de reinício, você pronto para recomeçar, você com todas as ferramentas, ou seja, com todo o conhecimento necessário para que você inicie uma nova etapa da sua vida, né? O mago, ele é o co-criador, ou seja, essa semana tem um intenso potencial de mudança realmente, de criar uma nova realidade a partir dessa reconexão emocional. Então, quando você se permite se contemplar, se parabenizar, né? Reconhecer a sua jornada, que possivelmente foi bastante difícil, você então ganha fôlego para que você possa se direcionar para um novo sonho, para uma nova direção, para uma nova forma de ser, depende daquilo que faz sentido para você. Melhor caminho, 3 de espadas, deixar para trás uma dor, um sofrimento, um período difícil. 3 de espadas fala sobre algo que realmente foi muito doloroso, muito difícil. Você vai ver onde isso cabe, se é na sua vida externa, se é algo interno que judiou demais, né? Às vezes um padrão, um hábito, uma crença que limitou demais. Então você tem condições de finalizar isso, tá? Tem condições agora de recomeçar com esse emocional mais leve, com o coração mais aberto. O que não pode acontecer na próxima semana? 4 de copas. Focar demais nas perdas, das dores, reclamar, ouvir demais pessoas que reclamam, que só falam de assuntos que são tristes, difíceis, dolorosos. Essa semana, você precisa direcionar o seu olhar para as possibilidades, para as novas direções, para novos caminhos, e não
dar voz para aquilo que não funcionou ou para pessoas e companhias que, ao invés de te apoiarem nesse processo de mudança, acabam te mantendo no mesmo lugar. Então, preste atenção na forma como você está enxergando o mundo, né, para que você possa finalizar a sua dor e direcionar a sua mente e as ações para restaurar o seu emocional, e também avaliar as companhias, se elas não estão mantendo você, então, nesse mesmo patamar, né, de dor, de sofrimento e de perda, tá? Uma mensagem extra, olha aí, 7 de paus, estresse, uma pessoa que está tentando administrar a vida no esforço, né? Não é a carta da perseverança, como é o 7 de paus no positivo, né? Aqui no sistema do Osho, é uma pessoa que está tendo que dar conta de tantas demandas que não sobra tempo para se auto-ouvir, para se autocuidar, para se restaurar emocionalmente, que é o 9 de copas. Então preste atenção se você não está carregando expectativas demais, pratinhos demais, como eu digo, né? Não querendo que nenhum pratinho caia, se não está carregando demandas demais ou sentimentos demais que te impedem de se movimentar de uma forma mais fluida, de uma forma mais leve, para que você possa realmente recomeçar de uma forma diferente e não simplesmente repetir o ciclo anterior, né? Então, o estresse nesse momento não será seu amigo. Veja onde você está gastando tempo e energia que não te leva para essa nova fase. Mensagem final, a carta do macaco, atua com a energia da compreensão. O macaco é sociável e inteligente, manifestar soluções criativas, resolver os problemas com a capacidade de equilibrar a compaixão e os ataques bruscos, o bom humor e a agilidade generosa. Eu vejo muito isso na leitura do Escorpião, a necessidade de equilibrar ali o emocional com o racional, com onde você coloca seu tempo e sua energia, para que você possa, de fato, começar uma nova fase, que é o convite para a próxima semana. Escorpião, espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, sempre me ajuda muito. Um beijo e vamos para Sagitário. Olá, seja muito bem-vindo você que é do signo de Sagitário. Eu sou a professora Vanessa, é um prazer ter você aqui. E eu lembro que eu já embaralhei as cartas nos intervalos, então vamos ver o que nós temos para Sagitário para hoje e para os próximos 7 dias. 4 de copas, 3 de espadas, arcano 15 e no corte, imperatriz. Temos duas cartas de dois arcanos maiores, né? Energia bastante potente. Temos o louco no oculto. Então vejam só, Imperatriz Sagitário é uma semana que convida você a se colocar em movimento, a colocar em prática aquilo que você vem pensando há algum tempo, vem planejando, vem elaborando, né? Então a Imperatriz é um começo de um movimento na matéria, ou seja, uma ação que tem a tendência de dar um bom resultado. Ela é a representação da Mãe Terra, onde as sementes que nós jogamos, elas frutificam, elas crescem, assim como a árvore, assim como flores que dão flores, né? Então é um momento em que você se coloca em movimento na direção que você deseja, que você quer. Também é um momento favorável para um sentimento amoroso, acolhedor, estar perto das pessoas que você gosta, porque ela fala sobre o arquétipo da mãe, então sabe aquela postura aberta para as pessoas que fazem bem para você? Isso também é bastante favorável neste momento. No contexto aqui mais profundo da semana, nós temos aí alguma dificuldade que você está pronto para superar. 4 de copas fala sobre não dar muita voz, seja para você mesmo, se você é uma pessoa que reclama, que está sempre vendo o lado negativo das coisas e nada funciona e nada dá certo, né? Então, para você mudar um pouco a perspectiva e colocar o seu foco mais nas possibilidades, nas oportunidades, que é o que pede a Imperatriz, e também se afastar de pessoas que mantêm esse estado de limitação, né? As fofocas, as pessoas que só reclamam,
pessoas que dizem que você nunca vai conseguir, para que você possa, então, finalizar uma fase difícil. 3 de espadas, melhor caminho. Você está pronto, veja só, você está pronto para finalizar uma dor, algo que foi muito difícil para você, tá? Pode ser externo, né? Um trabalho, uma dívida, uma relação mal resolvida, ou pode ser interno, um hábito ruim, um padrão interno, às vezes até de pensamento mesmo, que te colocam limitações, tá? Você está pronto para isso e se direcionar para algo muito melhor. Mas é preciso que você conscientemente queira finalizar essa dor, que você se coloque disponível para isso. Qual que é o pior caminho? Arcano 15. Ficar preso em ilusão, em manipulação, em vozes do passado que dizem que você não consegue, em relações tóxicas que não ajudam você a se impulsionar e a se movimentar. O arcano 15 é uma dinâmica que prende a pessoa, é uma dinâmica que impede a pessoa de avançar de uma forma muito dolorosa. Só que você, no 3 de espadas, já tem condições de deixar isso para trás, já tem condições de vencer isso. Então é preciso que você, e talvez até esse seja o trabalho da Imperatriz, que você faça esse trabalho interno. Não, eu não quero mais essa dor não reflete mais quem eu sou. Eu me autorizo a me movimentar, eu me autorizo a continuar. E para isso é preciso o quê? Coragem. O arcano do tarô Zen de Osho, que nos lembra o nosso potencial de renascer, de prosperar, né? De imperar, era essa a palavra que eu estava procurando. Imperar mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade. Veja que ali a flor nasce da pedra, né? Então a pedra é essa dor, olha, essa dificuldade que te manteve preso por muito tempo. Mas você, nesse momento, tem a força necessária para recomeçar, tem a força necessária para mudar essa história, para fazer as coisas de uma forma diferente. Leitura linda, Sagitário, é uma leitura realmente de força interior, né? De você se superando, eu diria, uma leitura de superação, superando as adversidades, as perdas, as dificuldades, para se reconhecer, né? Reconhecer a sua própria força. Vamos lá, então, mensagem final, uma carta que eu amo, que é a carta do búfalo. Atua com a energia da abundância, de guardião dos segredos e da sabedoria ancestral. Ele é benevolente e passivo. É momento de gratidão por toda a vida. Ter fé na existência de uma força criadora e que faz parte dessa expressão mais profunda. Abrir-se para o sublime e para receber sabedoria, esperança e paz. Então você realmente aí com tudo para uma virada nesse jogo da vida. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário sempre me ajuda muito. Lembro dos meus links na descrição do vídeo. Um beijo e vamos a Capricórnio. Olá, seja muito bem-vindo você, que é do signo de Capricórnio. Vamos ver o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias. Já temos uma torre pulando aqui. Lembrando que eu embaralho as cartas entre as leituras, certo? E vamos ver o que nós temos então para hoje, para os próximos 7 dias. Para Capricórnio, 5 de copas, 8 de copas, não. 4 de copas. 4 de copas caiu bastante, ó. Arcano 15. E no corte, Rei de Ouros. 4 de copas e arcano 15 caíram na leitura anterior, embora o 4 de copas tenha vindo em outra posição, então talvez você encontre uma mensagem complementar no signo de Sagitário. Bom, no topo nós temos o Rei de Ouros, que geralmente é uma carta que fala sobre abundância, prosperidade, equilíbrio, estabilidade. É um momento de solidez, onde se tem a possibilidade de construir algo muito bom, algo muito sólido, algo muito positivo, tá? Me parece que isso, de alguma forma, nessa leitura, foi abalado por conta do contexto das cartas. Ou que existe uma grande possibilidade chegando aí para Capricórnio e que Capricórnio não consegue enxergar por conta de manter a visão presa naquilo que já passou, naquilo que não faz mais sentido. Por que eu digo isso?
No topo, nós temos os 5 de copas, que é uma perda, né, um luto, ou seja, algo que se perdeu, algo que machucou, algo que limitou muito e que você ainda está passando por isso. Pode ser até uma perda mesmo de alguém, né? Mas não necessariamente isso, não se assustem, tá? Perda pode ser uma perda de trabalho, uma perda financeira, uma perda de relacionamento, uma perda de saúde, uma perda interna, né? Então a pessoa ali se machucou com algo, mas chegou o momento de encerrar isso. Chegou o momento de continuar caminhando. Você já tem, já tem a possibilidade de continuar, porque você já teve o aprendizado necessário. Melhor caminho, 4 de copas. É interessante porque eu tenho uma regressão e não uma progressão. Então é preciso tomar muito cuidado para não ficar parado no 5 de copas, para entender o aprendizado dessa dor e ir adiante. Porque o 4 de copas fala sobre possibilidades que estão chegando e que você só vai enxergar se você sair do estado da dor, se parar de focar na perda, se parar de focar naquilo que não deu certo. Quando você para de focar nisso e começa a abrir os olhos para as novas possibilidades, para as novas oportunidades, aí você consegue ter um rei de ouros positivo, um ganho, uma possibilidade, uma oportunidade de crescimento, de estabilidade, de equilíbrio, de solidez. Tá? Então, é determinante nessa próxima semana para Capricórnio tirar os olhos daquilo que doeu, daquilo que foi uma perda, daquilo que machucou e começar a olhar para as possibilidades, para as oportunidades, para as soluções das questões. Pior caminho, Arcano 15, ficar preso nessa dinâmica de dor, de sofrimento, de limitação. Aqui fala muito mais sobre as manipulações externas que nos paralisam, que dizem que nós não conseguimos, ou a pessoa que cria muita ilusão, ou que conta muita história, ao invés de lidar com a realidade. Então você está pronto para sair dessa limitação do Arcano 15, que foi autoimposta ou imposta externamente por um tempo, desde que você se permita entrar nesse rei de ouros, ou seja, começar a focar mais nas soluções, nas bênçãos, nas oportunidades. Vamos ver aqui uma cartinha extra para Capricórnio. Olha aí, compartilhar, né? É a rainha de paus. Então, você com um potencial muito grande de crescimento. Olha, rei de ouros com rainha de paus. Poder pessoal, autoestima, autoridade, posicionamento. Veja que são duas cartas excelentes, né? São cartas de força, são cartas de abertura, mas está nas suas mãos a escolha de parar de olhar para aquilo que não deu certo. E como isso é difícil, né? Às vezes nós até sabemos com a mente, mas é difícil colocar em prática. Mas assim, a chance de dar uma virada na vida e ir para algo muito melhor que vem com Rei e Rainha de Ouros. Mensagem final: cobra ou serpente. Atua com a energia de criação e expansão do conhecimento interior. Transmutação da energia sexual em sabedoria elevada, empoderamento e cura. É o momento de não resistir às mudanças, assimilar novas ideias e inspirações. Perfeito! Totalmente alinhado aí com essa leitura. Você está pronto para trocar de pele, assim como a cobra e a serpente trazem para nós. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, isso me ajuda muito. Lembro dos meus links na descrição do vídeo. Um beijo e vamos para Aquário. Olá, seja muito bem-vindo você, que é do signo de Aquário. Eu sou a professora Vanessa, é um prazer ter você aqui. Se você gosta de leituras rápidas e objetivas, eu convido você já a se inscrever aqui no canal. Às vezes eu escorrego no discurso anterior. Eu lembro que eu embaralho as cartas entre cada leitura e que essa leitura vale para hoje, para os próximos 7 dias, para o signo de Aquário. Rainha de Ouros, 7 de Copas, 9 de Ouros, e no corte, Sacerdotisa. Interessante que nós temos aqui uma progressão, né? Nós temos a energia geral com o Mago, e você vem com a Sacerdotisa, 1 e 2, nos arcanos maiores. Sacerdotisa fala sobre uma semana
de um pouco mais de introspecção, um pouco mais de silêncio, para que você tenha clareza dos seus próximos passos. Fala sobre o autocuidado, sobre você cuidando melhor de você, do seu ambiente, inclusive esteticamente falando, né? Então, favorável para que você faça ali os seus skincare, que você se arrume melhor, que você ajeite melhor o seu ambiente, tudo isso bastante favorável com a carta da sacerdotisa, para que você possa se reconectar com a sua força interior, com o seu magnetismo pessoal, com a sua intuição, com a sua capacidade de se movimentar. No topo nós temos a Rainha de Ouros, que fala sobre estabilidade, progresso, sabedoria, especialmente financeira, especialmente material, né? Pode dizer respeito ao trabalho, às finanças, relações familiares, relações afetivas, saúde, fazendo melhores escolhas, escolhas que te aproximam de um estado de mais segurança, de mais estabilidade. Então eu entendo aqui, embora a Rainha de Ouros fale muito da ação, que o convite aqui para Aquário é realizar uma ação planejada, uma ação congruente com a sua essência, com quem se é na esfera mais profunda. Então você se reconecta com você interiormente para que você possa nortear as suas ações no plano material de uma forma mais consciente. Melhor caminho, 7 de copas, escolhas conscientes, escolhas sábias. 7 de copas lembra que você já sabe para onde ir, mas que você precisa realmente ouvir um pouco mais a voz do seu coração. E aí a importância de você se reconectar com o seu eu. Talvez você esteja passando por um momento de escolha, ou talvez essas escolhas vão aparecer ao longo do caminho, mas que para que você tome uma direção assertiva, é preciso então essa introspecção, essa conexão com você, para que você possa ouvir o coração sem ruídos, né? Sem misturar com as percepções externas e possa de fato escolher aquilo que vai trazer mais equilíbrio, mais estabilidade, mais solidez para a sua vida. Pior caminho, 9 de ouros, né? Ou uma pessoa que não se sente merecedora das coisas boas, né? Então ela não consegue aproveitar a colheita porque ela não se vê merecedora, ou uma pessoa que quer algo sem escolher, sem fazer esse trabalho aí da introspecção, da escolha, da conexão com a sua rainha de ouros, né? Então é aquela pessoa que quer que as coisas caiam do céu sem fazer a sua parte, tá? Então presta atenção aí se você está fazendo a sua parte, ou uma pessoa que não quer escolher e com isso sempre temos um resultado desastroso quando nós evitamos a escolha, né? Ficamos esperando que a vida escolha para nós, tá? É preciso aí você fazer a sua parte essa semana, Aquário. Vamos ver uma cartinha extra aqui para Aquário. O Criador, eu amo essa carta. Intensa conexão espiritual, um poder energético, um poder magnético alto. Você criando uma nova realidade, é muito afinado com a carta do Mago, embora seja paus, né? Ou a carta da energia, do foco, do fogo da vida. Então veja como você tem duas energias extremamente potentes, o Criador e a Rainha de Ouros, para criar uma revolução aí na sua vida a partir de boas escolhas, tá? Mas as escolhas são suas, estão nas suas mãos, olha, você é o criador da sua vida nesse momento, tá? Então silencia um pouco para que você possa entender para onde você quer ir, o que está afinado com a sua essência e quando você entender isso, faça os movimentos necessários. Mensagem final, Corvo. Atua com a energia de equilibrar o passado, o presente e o futuro. O corvo vive no vazio, sacerdotisa, e não tem noção do tempo, porém enxerga luz e sombra, realidades internas e externas. O caminho é para estar atento às opiniões e ações, saber a missão da vida, colocando em ação a verdade que você expressa. Perfeitamente afinado aqui com a carta da sacerdotisa. Reconecte-se com a sua verdade interior e você terá clareza do seu caminho. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, me ajuda muito. Um beijo e vamos ver o que temos para peixes. Olá, seja muito bem-vindo, você que é do signo de peixes. Vamos ver o que nós temos para hoje, para os próximos 7 dias. Lembrando que entre as leituras eu embaralho as cartas, então
Vamos ver o que nós temos para você. Vamos ver aqui. 4 de espadas. Rainha de espadas. Pajem de copas. E no corte, 5 de copas. Bom, o que nós temos aqui, então, é um momento aí em que você passou por algum tipo de perda, algum tipo de dificuldade, algum tipo de dor, que fez com que você ficasse paralisado um tempo, né? 5 de copas fala sobre aquele momento em que nós precisamos nos recuperar desse período difícil, dessa perda, dessa dor, dessa dificuldade. Então nós precisamos senti-la para poder seguir, criar o nosso aprendizado, né, para que nós possamos levar esse aprendizado adiante, tá? Só que ele também fala aqui pelo contexto da leitura que você já tem condições de seguir, você não precisa mais ficar refém dessa dor, desse sofrimento, dessa dificuldade, porque temos o 4 de espadas no topo, né? Fala justamente sobre essa pausa que vem após uma dor. No 3 de espadas, no sistema de espadas também fala sobre dor, e aqui é o momento da recuperação, é um momento em que a pessoa se restabelece para poder seguir. Então nós temos uma semana de reparação mental e emocional. Essa reparação necessária para que você possa retomar a sua vida com muito mais sabedoria, com muito mais consciência, né? Sabendo de fato o que fazer a partir de agora. Então, assim, ao mesmo tempo em que essa semana se pede para que você pare um pouco, respire, se cuide melhor, descanse um pouco, se escute um pouco melhor, também é uma semana para que você, a partir disso, a partir dessa auto-observação, desse autocuidado, você determine o que fica e o que sai, para onde você vai a partir de agora. Rainha de Espadas. Ela fala sobre o autodomínio mental e emocional. A partir da sua mente, você tem condições, então, de focar em algo que seja alinhado com o seu caminho, com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer, com aquilo que você espera. Então, utilize o seu potencial mental para que você possa se restaurar e, ao mesmo tempo, ter clareza de quais são os seus próximos passos, para onde você vai a partir de agora, né? Onde você vai colocar seu foco, saindo desse estado de dor de uma forma prática, entende? Porque às vezes a pessoa fica o quê? Parada na dor, página de copas. Parada na dor, esperando que alguém venha cuidar da sua dor, esperando que alguém lhe dê afeto, esperando um colo, e aí a pessoa fica parada como uma criança. Só que você não é um pajem, você é uma rainha, ou seja, não é uma criança, é adulto, maduro, mentalmente falando, certo? Então, é parar de esperar que alguém resolva a sua dor por você, que alguém olhe para você, olha, veja, coitado, aconteceu isso. É o momento de sair dessa posição e assumir, então, a direção da sua vida, assumir a narrativa da sua vida. Isso é muito importante. A Rainha de Espadas presta atenção nas histórias que se conta e muda essa história. Escolhe escrever uma história diferente. E para isso demanda bastante atenção mental. Tá? Então, assim, se dê tempo para entender a sua dor, mas que também te dê possibilidade de escolher se contar uma história diferente. Mensagem extra, 3 de paus, o experienciar. 3 de paus é uma carta positiva, ou seja, quando você determina para qual direção você vai a partir de agora. A vida te apoia, a espiritualidade te apoia, 3 de paus, e te convida a experienciar um pouco mais, a aproveitar um pouco mais a vida, a olhar, a contemplar. Aqui ele está se fundindo com a árvore, veja, ou seja, ele está aproveitando a experiência de conexão com a árvore. Então, se você se abrir para se conectar um pouco mais com a vida, contemplar um pouco mais, apreciar um pouco mais, entrar em contato com a natureza, é como se isso te apoiasse a sair desse estado de estagnação, de paralisia que surgiu aí por conta dessa dor, certo? Mensagem final, lobo.
Atua com a energia da inteligência e sociabilidade. O lobo é um guia explorador do novo. Articular e trabalhar os medos inconscientes, exatamente, para novas conquistas e alcançar a compreensão dos mistérios da vida. Então você está sendo convidado a recomeçar, eu não diria recomeçar, a redirecionar a sua vida, né? Se tirando de um estado de dor e se colocando numa posição de mais contemplação, apreciação e também maturidade mental. Isso vai te apoiar aí na sua jornada para que você possa, então, se restaurar. Espero que tenha gostado. Se puder deixar um comentário, me ajuda muito. Tenho meus links na descrição do vídeo. Com isso, eu acabo as leituras da semana. Um beijo e até o próximo domingo.